E agora a gente bate papo sobre o coworking familiar. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Karina Lucindo Borrego, que é idealizadora do coworking. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber aqui, viu? Prazer, obrigada. E é lógico que a gente quer entender um pouco também como as empresas estão vendo essa situação agora, que elas são obrigadas, entre aspas, a se adaptar. E eu estou recebendo o Celso Basola, que é especialista em RH. Tudo bem, Celso? Bem, prazer mais uma vez estar Prazer aqui. te receber de novo, uma ótima tarde. Obrigado igualmente. Eu queria começar entendendo como é que funciona esse coworking familiar. A gente percebe que muitas coisas mudaram. Se a gente assiste algumas matérias ou lê algumas matérias referentes a outros países, alguns países da Europa ou os próprios Estados Unidos, a gente vê que a licença maternidade ela não é que nem aqui, ela é muito pequena, a mãe tem que voltar logo, então trabalhar em casa, levar a criança para o trabalho, várias modalidades são mais comuns lá, mas aqui no Brasil não tanto. Como é que foi a história de trazer isso para cá, Karina? Partiu de uma necessidade pessoal, né? Hoje tenho 3 filhos, na época eu tinha só uma, a mais velha. E eu senti essa dificuldade de juntar as duas coisas, né? De trabalhar e de conviver com a minha filha, de não perder esse momento da primeira infância que não volta, né? E é um momento curto, né? Um período curto da vida da criança que é muito importante a gente acompanhar e estar perto. E aí eu comecei a pesquisar o conceito de coworking, que já é uma coisa um pouco mais difundida, inclusive no Brasil, que já tem alguns anos, e que é um modelo... O coworking, a princípio, então, funciona como? O coworking é um escritório compartilhado. Então, é um modelo em que as pessoas, por diversos motivos, por ter uma possibilidade maior de colaborar entre vários profissionais, e também para reduzir custos com o escritório, né, todos os custos de manter um escritório, então você divide isso. Né? Você está em um escritório só com várias pessoas trabalhando ali. Mas eu quero agora entender um pouquinho como é que as empresas estão se vendo dentro dessa situação. Celso, explica para nós como é que os profissionais de RH e as próprias empresas estão vendo essas questões agora? É um novo desafio para o profissional de RH e para as empresas. Porque nós temos um detalhe muito importante que vem sendo discutido até no Congresso, que é a flexibilização da legislação. A nossa legislação ainda, em alguns momentos, provoca uma certa insegurança. Mas isso vem sendo aplicado principalmente em áreas de tecnologia e também em profissionais autônomos, aqueles que necessitam de estar perto de um conjunto de profissionais. Então, as empresas estão iniciando um trabalho de adaptação para essa realidade. Inclusive, já é um instrumento de atração e retenção de talentos. Por quê? O profissional perto de sua família, perto do seu ambiente, ele produz muito mais, mas ainda esbarra na legislação. Então, nosso trabalho tem sido muito árduo nesse sentido. E eu queria entender até se, na sua opinião, e depois eu vou perguntar também para a Karina, mas eu queria saber se, na sua opinião, Celso, o boom das mulheres no mercado de trabalho tem a ver também com essa necessidade de ter a família perto. Isso é mais da mulher mesmo, na sua opinião, ou não necessariamente? Olha, sim, iniciou por essa necessidade da mulher estar próximo da família, próximo do lar, mas hoje não. Hoje os homens também praticam isso, porque trânsito, o estresse, a locomoção. Então, isso é muito interessante que no passado não era bem visto entre clientes. Ah, não, você não tem um escritório próprio, você não está dentro do escritório, você não é um bom profissional. Hoje é o contrário, é comum. Eu, por exemplo, tenho o meu escritório, mas eu trabalho muito também em coworking. Eu faço muito, eu utilizo muito. Por quê? Por causa da localização que eu estou. É então, muito mais fácil você ir para um lugar ali próximo, Com certeza, mas hoje eu acredito que isso cresceu muito, já está bastante equilibrado, mas claro que iniciou-se tudo nesse processo da necessidade da mulher profissional estar no mercado de trabalho e próximo da sua família. Karina. Eu acho que tem um lado em que a mulher acabou ficando com, vamos dizer, a obrigação de ela estar arcando com o cuidado com a família.
Mas se por um lado isso é pesado para a mulher, por outro lado isso rouba também o pai de ter essa oportunidade de também estar perto, né? Então acho que os pais estão querendo agora conquistar esse lugar também, que também é deles. A gente acredita que 50%, 50%, né? Os dois têm que participar dessa criação e estar presentes em igual medida. É dever e direito, né? É dever e direito, né? Exatamente. Celso, eu queria compreender um pouco a questão da legislação. A gente vive um momento, eu já falei sobre isso outro dia aqui no programa, parece que está mudando um pouco, mas geralmente, quando uma pessoa entra com processo contra a empresa, essa pessoa ganha. Muitas vezes isso está acontecendo. Eu conversei com uma moça e assim, é uma pessoa que eu conheço muito bem e eu realmente acredito na história dela. Ela disse que um funcionário foi contratado por ela e ele não tinha parte de um dedo. Ele já não tinha parte de um dedo, mas naquela época ela falou que o exame que era feito era um exame muito simples, ninguém escreveu que não tinha parte de um dedo. Passaram-se muitos anos, ele foi mandado muitos anos, sei lá, 10 anos trabalhando, foi mandado embora. Ele entrou com um processo falando que tinha perdido o dedo na empresa dela. E ela não tinha como provar, ele ganhou, ela teve que pagar uma indenização, a empresa teve que pagar uma indenização monstruosa. E eu tô falando de um caso específico para falar que se a gente combina alguma coisa com a empresa, se tem um acordo, eu sei que as empresas têm medo hoje, porque se eu combinei que você pode ficar 3 dias na sua casa, porque você está com seu filho bebê ou aconteceu alguma coisa, ou que você pode trabalhar num coworking, não precisa vir para a base da empresa. E daqui a alguns dias você quer falar que isso é direito adquirido, sei lá o que pode acontecer na justiça. Não causa uma preocupação para as empresas? Completa. Acho que esse é o grande fator que essa modalidade ainda não está muito mais abrangente. Né? Não é todo mundo que age de boa fé, né? Exatamente. Por isso que quando se discute a flexibilidade, acho que nós temos que separar a flexibilização, né, da legislação, temos que separar em 2 blocos. Um direito, perda de direito. Outra é flexibilização do direito. Perfeito. E eu defendo a flexibilização do direito porque justamente para dessa condição da mãe, do pai, do trabalhador ir e vir e o empresário também negociar diretamente isso. Não perder direito, mas fazer com que o direito seja estabelecido de uma forma diferenciada e muito mais flexível. É preciso de leis para isso? É preciso de leis porque ainda nossa legislação, a CLT é de 1943, 47 e a Constituição em 88. Então, mudou. Muitas tecnologias entraram, a necessidade, o trânsito aumentou, a violência aumentou. Então, a legislação deve acompanhar isso para que possamos, aí as empresas possam ter também uma abertura de custo e o colaborador ou o funcionário possa ter a liberdade de atuar com qualidade em qualquer ponto. Costumo dizer, não vamos trabalhar pela presença, e sim pelo resultado. Isso é muito importante. As pessoas que procuram lá, quantas pessoas já estão lá hoje, Karina? A gente tem por volta de 20 pessoas fixas lá. Elas são autônomas, elas são de empresas, as duas coisas? Conta pra nós. Tem dos 2 perfis, o de autônomo e microempresário ainda é bem maior do que de empresas. Mas a gente já teve gente de empresa que está alocado lá, trabalhando remotamente, sim. Que a empresa consegue entender essa necessidade momentânea, né? Exatamente. Quando a gente viu recentemente, se eu não me engano, foi na França, a lei dos desconectados, né? Aquela história de que você só pode estar conectado para o trabalho, no horário de trabalho, e depois disso não. E a gente trouxe essa polêmica, conversou sobre isso aqui no nosso programa, muitas pessoas falaram sobre isso no Brasil. E daí eu queria perguntar para o Celso, depois eu quero perguntar para a Karina também, como mãe e empresária, essa questão do desconectados, ela me parece muito, me causa muita estranheza, porque ainda mais como uma empresa flexível, existem profissões em que você tem que estar lá, eu tenho que estar aqui, não tem jeito, eu preciso vir, né? Preciso do estúdio, do cenário. Mesmo que eu monte isso na minha casa, toda uma equipe vai ter que se deslocar, não tem jeito. Agora, para muitas profissões, ou para aquele horário de fazer uma pauta, a gente pode resolver pelo WhatsApp. Quantas vezes a gente tem uma ideia de manhã por causa de alguma coisa que aconteceu, e é ali no WhatsApp que a gente resolve. Como é que você vê essa questão? Legalmente perigosa, mas como agilidade e resultado fantástico. Por isso que eu digo mais uma vez, eu acho que tem que se estabelecer a legislação, mas dentro de um limite de acordo próprio. Não é o abuso ao profissional e não o abuso à empresa. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Hoje já existe tecnologia que a qualquer momento a empresa de onde estiver, ela consegue desconectar essa pessoa da rede dele.
Isso a legislação deve considerar, alguns juízes inclusive já consideraram a questão que está comprovado que no momento de trabalho, como não houve acordo de um trabalho mais prolongado, isso foi... Se não tem hora extra, eles cortam. Exatamente, eles cortam. Então, justamente quando eu trato da flexibilização, atualização, modernização, seja lá o que for da lei, eu sou muito favorável a essa interação, porque tem profissões que são inevitáveis. É particular, né? Tem profissão que não tem jeito. Não tem jeito. E, por exemplo, uma pauta que você queira... Poxa, você acorda às 6 da manhã, aconteceu um negócio, você precisa providenciar tudo para acontecer aqui às 2 horas da tarde, não tem jeito, né? Exatamente. Muitas vezes a maioria das vezes eu vejo isso nos profissionais, eles não estão fazendo obrigados ou de mal agrado. Não, é aquilo que a gente ama, né? Exatamente, eles fazem de uma forma natural. Mas claro que a legislação, também se não houver limites na legislação, sabemos que tem os empresários que acabam abusando. Já vou te perguntar sobre isso. Mas antes, deixa eu perguntar para a Karina. Lá funciona assim exatamente como? Tem um espaço onde ficam os adultos e um espaço onde ficam as crianças? Conta para nós. Sim, são espaços bastante separados. É uma casa, um sobrado, né? Então, na parte de cima, a gente tem toda a parte de escritório, o escritório compartilhado, tem duas salas menores para quem precisa falar no telefone, para não incomodar os outros coworkers, né? Tem a sala de reunião também, com toda a estrutura, que inclusive as pessoas que trabalham lá podem receber os clientes, né, delas e atender os clientes de uma forma mais profissional. E na parte de baixo a gente tem uma sala bem grande, com jardins, com quintal, e aí ficam os brinquedos, as cuidadoras e as orientadoras que vão brincar com as crianças, cuidar delas, trocar fralda, fazer toda essa parte. E você paga por hora, por dia, por mês? A gente tem pacotes mensais em que a pessoa pode usar 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou 5 vezes por semana, meio período ou período integral. E a gente trabalha com horas avulsas também. Quando de repente deu uma necessidade na hora, posso ir, pode, vem. Eu quero já entender, eu vejo nisso, no coworking e agora com o coworking familiar, essa facilidade até para quem está começando agora a empreender, porque muitas vezes a pessoa não tem grana para ter aquele escritório sozinho, enorme, imenso. Ela não vai atender muitas pessoas, uma empresa que de repente começa pela internet, mas ela precisa ter um espaço ali para trabalhar, tranquilo, ela consegue ter isso, né? Exatamente. Sem investir tanto, né? Isso. Sai muito mais barato, com certeza, do que você alocar um lugar, né? E pensando no público de mães, isso é a regra, né? Porque muitas empreendem porque foram desligadas depois da licença ou porque optaram por sair de um esquema de trabalho mais formal para poder ter essa flexibilidade de estar mais perto do filho, e elas começam com muito pouco, né? Celso, a Karina falou uma coisa que chama tanto a minha atenção. Você, como alguém que atua em RH e sabe a realidade das empresas, eu já ouvi tantas mulheres e até pessoas recomendarem, olha, se você está pensando em engravidar e vai para uma entrevista de emprego, não conta. O que eu acho absolutamente errado e injusto também com a empresa. Mas, por outro lado, o que faz essa mãe? Ou essa realidade que a Karina cita, que eu já ouvi acontecer com muitas mulheres. Voltaram da licença maternidade e depois foram mandadas embora assim que o prazo passa. Essa situação ainda se repete? Bem menos do que no passado, há 10 anos atrás. É que eu falo, existe hoje no mercado a entrada de empresários muito antenados. E a competência é muito mais importante do que qualquer vida particular. Mas, infelizmente, no Brasil ainda temos alguns empresários que pensam diferente, que isso é uma despesa. E com cowork, home office, o trabalho em casa, isso resolve. As empresas estão começando a perceber. Só que o cowork, por exemplo, é uma extensão da empresa. Até a legislação do cowork é menos imperativa. Existe uma legislação aqui para coworking? Não existe. O grande detalhe é o controle, se ele trabalhou mais ou não. As horas, né? No coworking, por exemplo, há empresas que estão indo para o coworking. Então, não há risco, ela está lá dentro. Agora, surgiu tudo por causa do detalhe do home office, o trabalho em casa. Esse é o maior perigo. Só que as empresas estão iniciando, inclusive, a legislação do home office, a parte de tecnologia hoje já atua. Muitos programadores, muitas pessoas dentro da sua casa, nem em coworking. Agora, Celso, quando a gente fala disso, do coworking familiar, do home office, eu queria entender qual é a importância, então, a gente está falando aqui da legislação. É preciso acordar para isso? Leis precisam ser feitas o quanto antes? Isso, as leis até elas existem.
mas muitas vezes de forma dúbia. Então, ela dá dupla interpretação e aí é que vem as reclamações e aberturas de processo. Elas têm que ser mais claras e principalmente onde se una sindicato, empresa e trabalhador para discutir isso e fazer um comum acordo. Fazer um acordo onde dê esse resultado. É muito importante que a legislação ela trabalhe a favor das empresas e a favor dos trabalhadores, principalmente. Defenda-os, mas dê essa liberdade para que as empresas também tenham a possibilidade do custo. Vou dar um exemplo. O coworking é muito interessante porque o custo que uma empresa tem, ou um profissional autônomo tem, de pagar um aluguel, só para ele trabalhar, pode reverter em benefícios, salários para algum profissional que trabalha com ele. Perfeito. Então ele pode fazer essa transição de investimento. Então, só que é o que eu digo, o coworking nem tanto se a empresa está lá dentro. Né? Mas o home office leva um pouquinho, tem que se tomar um cuidado e a legislação ainda não permite com tanta clareza isso. Mas nós vamos chegar lá. Para a gente poder entender, se a empresa faz um acordo, e aí eu estou pensando que a empresa está querendo ser bacana com alguém, tá? Então a empresa ela faz um acordo com a mãe que acabou de voltar da licença maternidade e o emprego dela permite que ela fique num coworking familiar ou permite que ela faça um home office. A gente já viu aqui que o coworking familiar, para quem tem criança, acaba sendo o ideal. E daí a empresa fala, olha, você pode trabalhar ali perto da sua casa, por exemplo, você mora ali perto, é da Lapa que fica o seu, né? Vila Mariana. Vila Mariana. Você mora ali perto da Vila Mariana, você descobriu esse coworking familiar ou coworking que seja, pode trabalhar lá por mais um mês, tá? Esse fica sendo o nosso combinado, eu vou te mandando material, a gente vai se falando pelas redes sociais, por e-mails. Isso está combinado. A empresa pode colocar isso no papel, explicar que isso vale por um tempo. Isso é válido ou isso não existe? Então, legalmente na legislação, isso pode ser colocado no papel, porque demonstra a transparência das relações. Mas ainda não é tão reconhecido pela própria legislação. Se amanhã essa pessoa, por algum motivo, entra na justiça para reclamar alguma coisa, esse papel não é tão válido, é isso? Pode, em algum momento, a interpretação do juiz ser diferente. Vai do entendimento pessoal do juiz. Exatamente, mas eu vou até fazer um elogio aos juízes do trabalho, que eu acompanho, tenho 30 anos de recursos humanos. E hoje nós temos um quadro de juízes do trabalho altamente competentes, coerentes, né, e que realmente eles trabalham pela justiça, e sem qualquer... Não mais a favor de um do que não de mais outro. a favor da legislação, da lei. Mas a gente teve um momento que estava mais a favor do trabalhador, não? É do início, anos 80, talvez, 70. Agora já melhorou mesmo. Não, melhorou. Hoje os juízes, eles interpretam, e eles também, pela necessidade das mudanças de mercado, abrir o mercado, globalização, temos que mudar, nós temos que pensar diferentes, até para gerar emprego. Se você pensa diferente, você dá liberdade, você gera muito mais emprego. E para a empresa é interessante, economia de espaço, economia, o vale transporte. Então, é mais barato, tem uma série de coisas que os dois lados ganham. Então, eu acredito muito na justiça trabalhista, acredito muito na flexibilização, mais uma vez, para não criar polêmicas. Sou a favor da flexibilização da lei, não da perda de direitos. Perfeito. Que isso acredito que vai ajudar o Brasil a ter um gás muito maior de inovação e uma transparência de relações, que o Brasil precisa de transparência nas relações. Karina, queria que você explicasse para nós a tendência desse mercado. Você entende que isso deve aumentar? Como é que isso está hoje nos Estados Unidos? Você disse que tinha pesquisado há algum tempo e ainda, pensando em Estados Unidos e Europa, haviam poucos. Como é que está isso hoje nos outros países? Isso cresceu bastante, já tem, pela última conta que eu fiz, eu acho que perto de 30 coworkings familiares no mundo. Ainda é pouco se for pensar internacionalmente, né? No Brasil a gente estava com um número de 8, a Casa de Ver foi o primeiro, depois vieram outros em outros estados, até em outras cidades. Mas a gente está falando de flexibilização, eu acredito que está tudo mudando, né? O trabalho está mudando, os trabalhadores estão mudando, então essas coisas todas têm que acompanhar, né? E aí a gente, como sociedade, vai criando formas de
E não só as mães, né, Karine? Eu penso que assim, essa nova geração que vem, a gente tá falando muito de mães aqui, porque somos mulheres, e eu fico pensando, quando eu tiver filhos, a primeira coisa que eu penso é como vai ser voltar. Eu acho que é o primeiro pensamento de qualquer mulher que quer ter mãe, Celso. Mas que quer ser mãe. Mas o que eu percebo também é que a nova geração, essa geração Y, ou esses até mais novinhos que tem, a gente trabalha aqui com jovem aprendiz, com estagiário, preferem isso de resolver em casa. Não, deixa que isso aí eu resolvo. Quer dizer, posso ficar menos tempo na empresa e o que dá para ser resolvido lá da minha casa, usando a minha cabeça ali, às vezes, no celular, eu prefiro fazer. É o futuro, a gente tem que se adaptar a isso, né, Celso? Exatamente. Isso é uma característica da juventude, por isso, mais uma vez, dessa inovação, e não podemos se prender ao passado. Então, os jovens são assim. E tem um detalhe, a característica do profissional, tem profissionais que pela manhã ele tem um rendimento muito maior do que à tarde. Eu, por exemplo, sou um apaixonado por trabalhar a partir das 18 horas. É onde onde minhas criações acontecem. Antes do meio-dia eu não existo. Quando tem que vir gravar de manhã eu venho com todo amor e carinho, mas antes do meio-dia eu não existo. É pessoal isso também, né? Exatamente. E a gente tem que render, né? Usar tudo isso. E qual a faixa etária de crianças que vocês aceitam lá? A gente aceita a partir dos 6 meses até 3 anos e 11 meses, porque com 4 anos é obrigatório a criança estar na escola. Mas a gente também aceita os irmãos mais velhos, isso acontece bastante no contraturno da escola. Então tem os de 6, 7 anos que vêm no contraturno e pouquinho, né? Também ficam lá brincando. Exatamente. Quantos cuidadores vocês têm hoje? A gente tem 4. 4 cuidadores, é bastante gente para poder dar conta de todos, né? Exatamente. Muito legal, viu? Eu queria agora só entender do Celso, para a gente finalizar, Celso. Quando a gente fala de direitos, as pessoas que eu digo a gente, de um modo geral, reclama muito das leis trabalhistas, mas aqui no Brasil a gente tem coisas que nenhum outro país tem, né? Como, por exemplo, a licença maternidade, em alguns países ela é curtíssima, ela nem é obrigatória. E, em compensação, eu estava conversando com uma pessoa da família que vai ter bebê e na empresa que ela trabalha, que é uma multinacional, ela tem 1 ano de licença maternidade. E eu queria te perguntar, qual que você acha que é o futuro com relação a isso? A gente tende mais para as mães poderem ficar com os filhos e as empresas flexibilizarem isso? Ou pode ter um aumento da licença maternidade? Isso deve diminuir? O que você percebe? Olha, eu acho que o aumento, a tendência é aumentar um pouco mais, justamente para que a mãe possa ter essa aproximação. O Brasil está precisando muito também da família, né? Mas existe, o grande detalhe a partir do momento que existe um co-work, um home office com uma legislação muito bem estipulada, isso vai passar a ser desnecessário, né? Desnecessário. Então a empresa vai continuar produzindo, o profissional produzindo e entregando e próximo aos filhos. Então, a tendência do aumento é bem provável, porém, pela modernidade, pelas liberações da legislação, isso vai acabar sendo muito pequeno para os profissionais. Porque tem muitas mães que ficam em casa e elas estão querendo ir para o trabalho, mas também quer ficar com o filho. E aí entra essa solução. Que é incrível, né? A gente está falando mais das mães, mas como a gente já falou, para os pais também. Agora, você acha que essa é uma realidade próxima para quem é CLT ou ainda não? A prova é na entrevista que nós tivemos agora da Jaqueline. Ela é PJ, é empresário, é empreendedor. Ainda as empresas são reticentes a isso, como ao home office, justamente por esse risco, né? Mas eu acredito que as empresas já estão sentindo que é uma necessidade e é uma grande vantagem. Estão até utilizando, mais uma vez, atração, retenção, né? Agora, as empresas também têm que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque o convívio com os colegas de trabalho também traz benefício. A troca de informações do core, do negócio da empresa, traz o benefício. Então, a área de recursos humanos, os meus colegas profissionais de RH vão ter que ter uma habilidade tremenda de criar o efeito sanfona. Vai, volta para... Pelo menos uma vez por semana, tem que ter um encontro, alguma coisa assim, até por causa da cultura da empresa, né? Cada empresa tem sua cultura e se ela fica muito distante constantemente, ela pode perder essa aproximação com a cultura e com as estratégias da empresa. Então, com certeza vai ser uma mescla. Ainda está um pouquinho distante do CLT, com exceção
de tecnologia. Tecnologia, já até Tem essa existe flexibilidade. um julgado que entenderam a necessidade. Então, isso é uma abertura fantástica aí para um futuro. Eu acho que vale lembrar, para a gente finalizar, Karina, Celso, é que a nossa ideia aqui não é fazer com que agora isso se torne uma regra. Não é isso. Isso é específico para cada pessoa, para cada situação, para cada momento. Eu nem imagino que essas mães queiram ficar lá talvez uma vida inteira. Talvez isso seja temporário, seja momentâneo e outras pessoas vão vir depois. Um público talvez rotativo, de 1, 2, 3 anos. A ideia é que cada um entenda o que é melhor para si em cada momento, não é, Karina? Exatamente isso. Então, é como você fala, como a gente estava falando, é um período curto, né? E de repente, se a gente puder oferecer isso para essa mãe, para esse pai, nesse primeiro período da criança, ele volta depois para a empresa e vai continuar tendo o convívio e participando da cultura da empresa sem problemas, né? O que a gente quer é que a criança possa ter essa oportunidade de estar perto dos pais e os pais também possam desfrutar desse momento, né? É isso, né, Celso? Exatamente. Jaqueline, você colocou uma coisa, um detalhe que eu quero dar um ênfase muito grande. Essas modalidades, elas estão muito ligadas ao tipo de negócio, à empresa, à vida pessoal, à característica da pessoa. Então, ela tem que ser respeitada. É uma opção a mais para as empresas e uma opção a mais para o profissional. Então, não torne isso uma realidade, uma verdade absoluta, mas é uma opção. É mais uma possibilidade, né? Claro. Foi um prazer receber vocês aqui, muito obrigada. E quem quiser entrar em contato com o Celso, o e-mail é celso@bas.com.br. Mais uma vez, ou no obrigada. LinkedIn, Celso Basola. Fácil de encontrar, com 2 Zs, né? 2 Zs. Muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. Eu que Obrigada, agradeço. prazer recebê-los aqui.